E aí, pessoal, boas-vindas a mais uma análise detalhada trazida pra gente pela Ford College. Vamos direto ao ponto, tá? O nosso objetivo de hoje é pegar aquela verdadeira montanha de pesquisas abstratas e transformar tudo isso em um projeto arquitetônico sólido. Quando lidamos com um tema complexo como a prova de história ou Proof of History da Solana, ter apenas os dados corretos não é suficiente. A gente precisa de uma planta baixa, um projeto estrutural de verdade para traduzir todos esses insights brutos em uma apresentação rigorosa. Sem essa fundação, até as mentes mais geniais acabam se perdendo no meio dos detalhes técnicos. Para garantir que tudo fique super claro, a nossa jornada de hoje vai passar por 5 pontos bem diretos: a fundação da apresentação, o andaime argumentativo, as metas de nível de slide, um roteiro prático de 12 slides e, para fechar, a revisão e os próximos passos. Toda essa nossa exploração aqui funciona como um exemplo em tempo real dessa exata metodologia, afinal, tudo precisa estar estruturado para maximizar a retenção e a clareza da nossa audiência. Olhando para a linha do tempo desta trilha, a gente acabou de sair da fase de sintetizar as descobertas. Agora, o presente exige foco total na estrutura. E claro, no futuro nós vamos nos preocupar com a visualização. A regra de ouro aqui é simples e absoluta. Nossos argumentos precisam estar ancorados de forma lógica e irrefutável, antes mesmo de a gente sonhar em adicionar qualquer apelo visual. A estrutura vem sempre antes do design. Então, vamos começar pela parte 1, a fundação da apresentação, o nosso pilar central. Mas o que é exatamente uma tese de apresentação? Pensem nela como uma declaração bem curta e falseável. Ela dita a direção de todo o trabalho e age como nosso esqueleto organizacional. No contexto da prova de história da Solana, essa tese precisa ser inabalável. Ela tem que afirmar o mecanismo, algo como codifica ordenação verificável, conectar isso a um efeito maior do sistema, como reduz o overhead de coordenação, e apontar direto para a evidência criptográfica. Nada de declarações amplas ou vagas, a gente precisa de precisão cirúrgica aqui. E isso nos leva a um teste de fogo indispensável. A pergunta de $1 milhão é possível escrever um contra-argumento conciso contra esta tese? Se a resposta for não, temos um problema sério nas mãos, porque a tese provavelmente é fraca ou inespecífica demais. E vamos ser sinceros, um público de pesquisa rigoroso adora estraçalhar um argumento frouxo, não é verdade? Se a tese não assumir uma posição clara que possa ser desafiada, os avaliadores simplesmente perdem o interesse. O que nos leva para a parte 2, o andaime argumentativo. É hora de construir essa estrutura. Esse andaime argumentativo é um modelo mental fantástico. Ele basicamente pega toda a estrutura abstrata do conhecimento e a transforma em tarefas de design muito concretas, usando literalmente uma metáfora de construção civil. Nós pensamos em colunas, vigas, tábuas e fixadores. Esses princípios de engenharia se aplicam perfeitamente na hora de comunicar ideias técnicas pesadas. Cada pecinha precisa suportar o peso do raciocínio. E como isso funciona na prática? É assim. A tese é a nossa coluna portante, representada ali pelo resumo executivo. Os pilares de evidência funcionam como vigas, e cada uma dessas vigas exige de 2 a 3 slides, cobrindo o mecanismo, os dados e os contrapontos. Os slides individuais são as nossas tábuas, e cada um precisa ter uma meta de apenas uma linha. Por fim, os dados empíricos são os fixadores, e fiquem de olho nisso. Se os fixadores, os dados brutos, estiverem faltando, o público acadêmico vai derrubar as tábuas da apresentação sem dó nem piedade. A diferença entre fazer isso certo e errado é gritantemente clara. De um lado, a gente tem aquele clássico slide ruim, cheio de um monte de afirmações, super raso e visualmente uma bagunça, tentando falar tudo ao mesmo tempo. Do outro lado, o slide ideal, focado numa única afirmação, com uma conclusão cristalina, vai a fundo no assunto e traz um artefato reproduzível. Audiências de alto nível técnico preferem 1000 vezes esse mergulho profundo do que aquela abordagem ampla e superficial que só causa confusão na cabeça de quem está acompanhando. Entrando agora na parte 3, metas e conclusões diárias. É a economia de nível de slide em ação. Para manter essa economia enxuta, a gente aplica um checklist de qualidade bem rígido com 5 perguntas essenciais. Número 1. O slide está ligado a um pilar estrutural? 2. Ele tem uma meta definida em só uma linha? 3. Ele apresenta um artefato que pode ser reproduzido? 4. Antecipa alguma contra-pergunta óbvia? E 5. A complexidade visual está no nível certo? Passar por esse filtro evita sobrecarga cognitiva e mantém a apresentação hermeticamente selada na nossa tese. Se um slide falha nessas perguntas, não tenha medo, descarte sumariamente ou jogue lá para os apêndices. Chegamos à parte 4, o roteiro de 12 slides.
Vamos colocar toda essa teoria em prática agora. A nossa primeira fase agrupa os 3 primeiros passos. É a configuração inicial, feita para posicionar todo mundo de forma instantânea. O passo inicial traz o resumo executivo junto com a tese. Logo em seguida, a gente define qual é o problema motivador, ou seja, explicando o porquê da ordenação importar tanto em blockchain de alto desempenho. O terceiro passo crava as definições e um modelo de ameaça, colocando todas as suposições criptográficas na mesa de forma totalmente explícita. Com o palco perfeitamente montado, a engrenagem começa a girar mesmo na segunda fase. É aqui que damos aquele mergulho nos mecanismos internos. O quarto slide mapeia o fluxo de hash da prova de história. O quinto entra com o argumento de segurança, traçando as estratégias de ataque que poderiam acontecer. E na sequência, o modelo de coordenação entra no jogo, detalhando como os validadores utilizam essa âncora de tempo para reduzir drasticamente as mensagens de consenso pela rede. Seguindo a progressão lógica, a terceira fase é totalmente dedicada às provas e evidências empíricas, mas atenção, empacotadas de um jeito inteligente. O sétimo slide explica a metodologia de medição. O oitavo ilustra visualmente os traços empíricos, mostrando como o comportamento do tempo se alinha com o fluxo da prova de história, e faz isso sem fazer ninguém dormir no meio de logs gigantes. O nono slide, então, bate o martelo no argumento com uma comparação quantitativa real da redução de mensagens. O roteiro, então, fecha com chave de ouro na quarta fase. O 10º slide lida proativamente com os limites e a sensibilidade do modelo, admitindo numa boa onde as suposições podem quebrar sob alto estresse. O 11º passo generaliza as implicações do que descobrimos e o passo final amarra tudo. Ele reafirma a tese e, de um jeito bem transparente, convida a crítica rigorosa dos pares, passando inclusive todos os links necessários para verificação independente. E, finalmente, parte 5, revisão e próximos passos, o nosso controle de qualidade definitivo. O ponto crucial para levar de toda essa nossa exploração é uma máxima inegável. Transparência vence ornamentação, sempre. Especialmente para um público de pesquisa técnica, apresentar um argumento altamente reprodutível e com uma estrutura claríssima tem um valor infinitamente maior do que um design cheio de apelo visual, mas que é oco por dentro. Clareza intelectual é, de longe, a nossa ferramenta mais poderosa. Para a gente viabilizar a transição para a etapa de integração visual, precisamos de preparação rigorosa. O objetivo prático agora é pegar e produzir exatamente esse checklist para todos os slides, colocar o título, definir a meta numa linha só, mapear a evidência específica e anotar o status dessa evidência. Se está pronta, se precisa processar ou se ainda temos que coletar. Fazer essa lição de casa evita toda aquela corrida caótica e estressante atrás de dados no último minuto. E a gente encerra com um pensamento que resume perfeitamente toda essa abordagem. Uma apresentação bem estruturada é uma apresentação auditável. Basicamente, isso significa que as nossas ideias não estão apenas tentando convencer alguém. Elas estão de braços abertos, prontas para serem validadas pela ciência. Para ter acesso a muitos outros recursos educacionais sobre o Web3 e mergulhar ainda mais fundo nesses estudos, não deixem de acessar Ford.college. Valeu demais por acompanharem mais essa exploração da Ford College. Mas, antes de ir, eu deixo uma última reflexão para a gente digerir. Se um argumento criptográfico não tem estrutura nem sequer para aguentar o próprio peso num slide, como é que ele vai sobreviver naquele ambiente implacável e caótico do mundo real da Web3? Até a próxima!